Queridos irmãos, nessa manhã de domingo, nós estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus. E agora nós estamos iniciando um novo trimestre, um novo tema. Nós iremos tratar nesse trimestre da carta que Paulo escreve aos Efésios. Hoje nós faremos uma introdução e iniciaremos a primeira lição. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na epístola que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 1 até o verso de número 14. Vamos curvar nossas cabeças primeiro, vamos orar a Deus, pedindo entendimento, pedindo que Ele ilumine nossa mente e abra o nosso coração para aprendermos a palavra do Senhor nessa manhã. Pai amado, nós queremos te agradecer pelo privilégio de abrir a Tua palavra para estudarmos. E nessa hora que iremos ler a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso coração, dando entendimento através da nossa mente, fazendo que possamos enxergar a beleza daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E que ao estudarmos essa carta, nós possamos aprender melhor os planos e propósitos do Senhor para a igreja. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo inicia assim essa carta, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, desvendando o mistério sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor de sua glória. Irmãos, é maravilhoso quando nós podemos abrir a palavra do Senhor e ver aquilo que Deus quer falar conosco por intermédio desta carta. A carta aos Efésios é uma das mais ricas do Novo Testamento. Ela é uma síntese do cristianismo. As doutrinas básicas da fé estão ali contidas. Ela não foi escrita em resposta a nenhuma circunstância específica ou contraditória. A carta aos Efésios expressa o louvor por causa da unidade e santidade da igreja, para que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, conforme Efésios 4:13, e andemos como filhos da luz, segundo Efésios 5:8. A carta aos Efésios é escrita por Paulo, o autor é Paulo. Os destinatários são os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, conforme está aqui no versículo 1. A mensagem de Efésios é que o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo pelo seu Espírito ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade, a igreja. O tema central é a igreja de Deus. Data provável de Efésios é 61 a 63 AC. Paulo, em prisão domiciliar, escreve essa carta. Essa carta é uma combinação, primeiro, do capítulo 1 a 3, da doutrina de Cristo, e do capítulo 4 a 6, o dever do cristão. Então, essa carta é uma demonstração do que Deus fez por intermédio de Cristo
E o que devemos fazer em consequência disso? Ao olharmos o versículo 2, nós vamos ver que Paulo faz uma saudação. Graça era uma saudação grega usada na época. Paz era uma saudação hebraica. Então, Paulo faz uma junção. Paulo faz a saudação usando as duas palavras, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, observe que Paulo está juntando aquilo que era grego e aquilo que era dos hebreus. Então, Aristóteles diz assim, graça indica a iniciativa salvadora e gratuita de Deus, e a paz indica um nível de vida em que possamos viver. A paz vem pela graça de Deus. Então, nós vamos olhar essa carta e essa primeira lição, 3 tópicos, pois nós iremos apenas mencionar o primeiro deles. Os 3 tópicos são a bênção de ser escolhido pelo Pai, a bênção de ser redimido pelo Filho e a bênção de ser selado pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar só da primeira parte, a bênção de sermos escolhidos pelo Pai. Capítulo 1, verso 3 a 6. Eu vou reler. Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de graça que ele concedeu gratuitamente no amado. Observe então, irmãos, que Paulo ele está iniciando a sua carta, mostrando as bênçãos espirituais que nós recebemos, e a primeira bênção espiritual que nós recebemos é sermos escolhidos pelo Pai. Nós somos um povo de Deus e a grande bênção para nós. Efésios 1,3 diz, toda a sorte de bênção espiritual nos é concedida. Alguém poderia perguntar, quais são as bênçãos? Primeira, Deus nos escolhe. Segundo, Deus nos predestina. Terceiro, Deus nos abençoa. Quarto, Deus nos concede gratuitamente a sua graça. Então, observe que nós estamos aqui tratando de um dos temas mais polêmicos das Escrituras. A doutrina da eleição é uma revelação divina. A doutrina da eleição é um incentivo à santidade. A doutrina da eleição é um estímulo à humildade. E a doutrina da eleição tem como resultado a adoção. Então, Paulo escreve aqui que Deus nos predestina, ele nos escolhe e ele nos faz humilde diante dele e ele nos estimula a uma vida de santidade. E, por último, ele nos adota como filho. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar com você, usando essa carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Observe que é uma bênção sermos crentes em Cristo. É uma bênção tudo aquilo que Deus fez por intermédio de Jesus. E a igreja de Cristo, que Cristo é o cabeça. Então, Paulo vem tratar desse assunto aqui nessa carta. Então, nessa manhã, eu queria que você lembrasse. Deus nos predestinou e ele, então, revela aquilo que ele é para nós. Ele nos incentiva também, através da eleição, vivermos uma vida de santidade. Através da eleição, ele nos estimula a vivermos uma vida de humildade. E, por último, através da eleição, ele nos adota como filho, como parte da família de Deus. Então, Paulo está tratando de tudo isso de forma breve, irmãos. Mas hoje eu queria que você pensasse nessas verdades que nós já tocamos hoje de manhã. São verdades polêmicas, são verdades que muitas pessoas ainda não aceitam, por não entenderem bem aquilo que Deus já está fazendo e já tem feito em nossas vidas. Então, hoje de manhã eu queria que você, olhando para essa carta, você observasse que Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da igreja, através de mim e de você, pessoas chamadas, escolhidas, predestinadas para realizar a obra do Senhor. Então, hoje de manhã, meu desejo é que você, ao olhar e ler essa carta, e ver esses versículos que Paulo começa tratando dessas verdades, que nós possamos também
lembrar dessa grande saudação que ele nos faz. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um de nós. Que ele nos ajude. Na próxima lição nós vamos trabalhar esses dois pontos. A bênção de sermos redimidos pelo Filho e a bênção de sermos selados pelo Espírito Santo. Nós queremos ser breve nesse início de leitura dessa escritura, leitura dessa carta que Paulo escreve. Mas no decorrer dessa carta nós iremos estudar 11 lições para nossa edificação, para nosso ensino. Vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem já nos dado e que através dessas lições que iremos estudar, nós sejamos ricamente abençoados. Leia a carta toda, estude essa carta toda e no decorrer dessa semana você vai receber também uma revista com todas essas lições que estamos tratando aqui e você vai poder acompanhar em casa cada uma desses ensinamentos. Vamos orar a Deus agradecendo. Pai amado, nós queremos te agradecer pelo início desse trabalho que estamos iniciando, de estudo da carta de Paulo aos Efésios. Que o Senhor nos ajude a entender essas verdades. Que cada verdade tocada nessa manhã venha despertar no nosso coração um desejo de servi-lo com mais intensidade, um zelo para com a obra do Senhor, um zelo para aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Nós podemos mostrar àqueles que ainda não te conhecem a beleza que é servir ao Senhor. Dirige-nos durante esse dia, durante essa semana que está diante de nós, e prepara o nosso coração para podermos participar do culto da noite e da ceia que iremos participar no templo. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.